Glórias a Deus. Salve a igreja de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus bem alegre? Meus irmãos, grato a Deus pela vida, pela oportunidade a qual o Senhor concede a nós de estarmos reunidos na presença do Senhor, para que juntos possamos prestar a Deus um culto racional. Louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, todos os ouvintes da palavra de Deus. Que Deus, o Senhor, Deus abençoe o evangelista. Que Deus possa abençoá-los de uma maneira grande, de uma maneira especial. Louvo a Deus pela vida da cooperadora Joana, lá de São Paulo. Que Deus abençoe sua vida, pela vida do nosso irmão missionário Márcio Moreira, de Barras, bairro Serra, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que Deus abençoe sua vida, está presente, e todos os demais também que estão conosco. Que o Senhor Deus possa abençoá-los, lembrando os irmãos que esse final de semana será final de semana de vitória, de bênçãos para nossas vidas, onde teremos aqui confraternização do 16º ano de aniversário da nossa congregação, da Igreja Renovo Pentecostal, aqui em Uruaçu, para a glória de Deus. Será sexta, sábado e domingo, e todos de primeira mão já estão convidados para estar aqui adorando a Deus conosco, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, o tempo se faz pouco, graças a Deus por isso. Vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para o nosso coração. Vamos ler a primeira missiva do apóstolo São Pedro, a primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo de número 5. 1 Pedro, capítulo de número 5, para a glória de Deus. E como eu disse, tenho certeza que o Senhor ele tem uma mensagem para nossas vidas na noite de hoje. Todavia, eu sempre lembro os irmãos que Deus ele não tem aquilo que nós queremos ouvir, mas ele tem aquilo que nós precisamos ouvir da parte dele, para nós continuarmos na nossa caminhada, na nossa trajetória. Glórias a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 8, para a glória de Deus, que está escrito assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Só esse versículo para nossa meditação nessa noite. As palmas bem alegres para Jesus. Graças a Jesus. Eu peço, por favor, a tua atenção, a tua reverência à palavra de Deus. Meus irmãos, nós louvamos ao Senhor por essa exortação final, a qual o apóstolo São Pedro ele concedeu à igreja nos seus dias, e também não só a igreja no seu dia, mas a todos os crentes, até a consumação do século, dos fatos. É interessante que muitas das vezes nós olhamos para a palavra de Deus e, dependendo da situação, nós dizemos que o texto, o versículo é para aquela época, a época tal, a época tal, a época tal, a época dos romanos, a época dos gregos, enfim. E se nós formos olhar para a palavra de Deus dessa forma, nós não vamos utilizar a Bíblia, nós vamos utilizar uma revista Veja, uma revista interessante, isto é coisas da atualidade, e vamos deixar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela tem mais de 3.000 anos. Então, se nós formos olhar para isso e para esse contexto, a Bíblia não servirá para nada para nós. Mas, todavia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, do escritor aos Hebreus, ele deixou escrito para nós:
que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Então, quando nós olhamos para esse contexto, para esse versículo, nós vamos ver que o escritor aos Hebreus, ele está dizendo para nós que a palavra de Deus, ela é viva. E se a palavra de Deus, ela é viva, ela é atuante, ela está atuando em todo tempo, em todo momento. Então, essa palavra serviu tanto para a igreja nos dias de Pedro, serviu tanto para todos os irmãos, né, em todo o tempo, nos dias de Pedro, na época dos heróis da fé, chegando aos nossos dias, e servirá até a consumação dos fatos, até os últimos dias. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. E ela sendo viva, meus irmãos, ela produz vida, ela produz mudança, ela produz edificação. A palavra de Deus, ela traz resultado na vida da pessoa que ouve. Por exemplo, se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, se você é um crente, uma crente, se você é um obreiro, um ministro da casa de Deus, é sinal, é evidente, não tem falha, que ontem alguém pregou, alguém anunciou o evangelho, você ouviu aquela palavra, e a palavra começou a remoer dentro de você, e o teu coração foi quebrado, você foi transformado, você não resistiu e se rendeu aos pés do Senhor. Me rendo, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. E hoje nós estamos na presença de Deus. Eu lembro uma vez, o pastor Gedeilson Braga, né, congregou na nossa sede em São Paulo conosco, e quando ele não era ainda crente, ele estava na sede, nosso pastor presidente fazendo um culto numa determinada tarde, e pregou a palavra de Deus, muito abençoado, a multidão de gente, enfim, e fez o apelo depois no final, quando orou pelas revelações, e veio bastante gente, aceitou Jesus, e enfim, orou para aquelas pessoas, e ele ficou por ali, e não aceitou, não era crente, e ele saiu, e foi embora, a subidona para ir embora para a casa dele, subindo aquela subidona, estava lá em cima, já no alto, acho que uns 500 metros, e de repente ele pensando, meu Deus, e agora? Por que ele falou isso? Porque o pastor perguntou, olha, quem quer aceitar Jesus? Se você não quiser, você sabe que o único que salva é Jesus, e você a partir de hoje conheceu a verdade, e a verdade vos libertará. Ele foi embora. Aí ele pensou, falou, puxa vida, por que eu fui conhecer a verdade? Agora não tem mais jeito, eu conheci a verdade, não adianta, não tem mais jeito para mim, eu tenho que aceitar Jesus. Ele desceu correndo, voltou desesperado, foi lá na igreja, o pastor estava orando para o povo, para a multidão, ele correu, entrou na frente, pastor, o senhor pode orar por mim, eu quero aceitar Jesus, porque eu conheci a verdade, eu não posso ir embora do jeito que eu estou. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder, ela é viva, e por isso todos os dias alguém está aceitando Jesus, porque a palavra de Deus, ela dá vida, ela transforma. E meus irmãos, quando nós falamos dessa forma, que a palavra de Deus, ela é viva, aqui o apóstolo São Pedro, ele está mostrando aqui, ele está instruindo, nos exortando a ser sóbrios, né, a ser de sóbrios. Quando ele fala para nós ser sóbrios, né, traz para nós o entendimento, a visão de ser sóbrio, de não estar embriagado, de não estar cochilando, de não estar cocheando em dois pensamentos, de não estar dormindo, de não estar vamos dizer, de uma forma mais simples para os irmãos entenderem, para nós estarmos de uma forma ligado, vidrado naquilo que está adiante de nós. Por que o apóstolo São Pedro diz, sede sóbrios? Por que ele está dizendo, esteja atento? E ele continua na próxima parte, ver, vigiai. Vigiai, um estado, um sinal de vigilância, ou seja, uma atenção contínua. Sabe quando você está dirigindo, o semáforo está verde, vai embora, passa. De repente o semáforo está amarelo, então quando se diz amarelo, mostra vigiai. Atenção, por quê? Porque ele vai ficar vermelho, e quando ele ficar vermelho, nós devemos estar parados, porque se nós passarmos, certamente
nós vamos bater, ou alguém baterá em nós, porque nós passamos da onde que não era para nós passarmos. Então ele está dizendo para nós: sede sóbrios e vigiai. Ou seja, estai atento. Jesus mesmo, quantas vezes ele disse acerca da vigilância? Quantas vezes ele disse para nós vigiar, para nós orar, para nós estar atentos? Quantas vezes? Quando Jesus está no Getsemane, quando Jesus está lá, conjuntamente com os discípulos, ali naquele momento doloroso, naquele momento ali de grande agonia, naquele momento ali que Jesus ele ora, naquele momento que Jesus ele enxerga, ele vê e sente tudo que ele ia passar, no dia posterior, depois de ser entregue ali por Judas aos romanos. Jesus ele sente aquela aflição, ele sente aquela angústia, ele sente aquele processo todo, e Jesus ali começa a orar, continua orando e sentindo aquela agonia, de maneira que o seu suor, a Bíblia diz que se torna grandes gotas de sangue. A agonia de Jesus era muito grande, e Jesus então, quando ele levanta, ele retorna aos discípulos, que ele estava no lugar, ali no monte, num lugar separado dos discípulos, e quando Jesus ele volta, o que Jesus encontra? Jesus tem uma surpresa. Ele encontra Pedro, Tiago e João, que estava babando, roncando, cochilando. Desculpa a expressão, parecia um porco roncando. Oh meu Deus, meus irmãos, que oportunidade esses homens perderam, né? Às vezes a gente procura alguém para orar com a gente procura alguém para estar do nosso lado, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar Deus, e a gente não tem, essa oportunidade, a gente não encontra alguém que ora, a gente encontra pessoas que conversam, mas alguém para orar é difícil. E Jesus ele dizia: vigiai, vigiai, sede atento, sede sóbrio, vigiai. Vocês não podem velar comigo nem uma hora. E eles ali acordaram: não, nós vamos orar. Jesus volta para o lugar e continua. Quando Jesus volta, está ali o povo do mesmo jeito, no mesmo processo, dormindo. Jesus diz: vigiai. Então, meus irmãos, o Senhor, por intermédio dessa palavra, diz para nós vigiar. Por que nós precisamos vigiar? Porque Paulo diz, porque Pedro diz: porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, por que ele está dando essa advertência para nós sermos sóbrios? Por que ele está dizendo para nós vigiar? Porque nós temos um inimigo. E deixa eu te dizer uma coisa: esse inimigo, talvez quando diz o inimigo está ao vosso derredor, você já olha para a irmãzinha do lado: eu sabia que é você que é a minha inimiga. O irmão olha para o outro do lado: está vendo aí, a Bíblia está falando contigo, você é meu inimigo, eu sabia. Espírito de inveja, quer orar mais do que eu, quer pregar mais do que eu, quer louvar mais do que eu, quer fazer a obra mais do que eu sei, você está sendo meu inimigo. Um obreiro, um ministro olha para o outro: eu já sei, você quer receber cargo, na próxima convenção você quer ser alguma coisa, por isso que você está fazendo essa média do pastor. Eu sei, você é meu inimigo, você é inimigo dos obreiros. Só que Pedro está falando para nós, em toda essa situação de vigilância, de cautela, que nós temos ao nosso derredor o inimigo. Aquele inimigo que João, quando ele escreve a revelação, o Apocalipse, ele diz que o inimigo, a serpente, quando é lançada para a terra, ela diz: ai da terra, ai dos habitantes, ai dos moradores da terra. Por quê? Porque ela sabe, ou o diabo sabe, que o tempo dele é curto. E ele, sabendo que o tempo dele é curto, ele ia praticar todo tipo de atrocidade, todo tipo de pecado, todo tipo de laço. Ele iria usar todas as suas armas contra a igreja, contra o povo de Deus, para que nós não pudéssemos
ir até o fim. E a ordem de Deus para nós, como foi dito para Daniel, é: tu, porém, vai até o fim. Só que nós só conseguimos ir até o fim se nós estivermos no estado de vigilância contínua. Porque se nós não vigiarmos, nós não conseguiremos ir até o fim. Nós não vamos conseguir. Porque, meus irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus, né, nessa época aqui do apóstolo Pedro, na época do apóstolo Tiago, do apóstolo Paulo, entre todos os inimigos, entre os fariseus, os saduceus, havia também uma outra seita, havia os gnósticos, né, aqueles homens da sabedoria divina, né, aqueles que tinham a sabedoria à parte que foi revelada, que foi uma tentação em meio ao povo de Deus. Ou seja, em todo o tempo o inimigo prepara uma situação, um laço diferente para destruir a igreja de Deus. Quem é um pouquinho mais velho, que tem mais um tempo de crente, lembra que da década de 70, né, já para 80, deu-se início no Brasil da famosa, conhecida doutrina da prosperidade, que na verdade foi um inferno aberto no meio do povo de Deus, no Brasil e dentro das igrejas. Da década de 70, 80 para cá, o evangelho virou outro evangelho, a igreja virou outra igreja. Se nós compararmos aquele tempo com o tempo de cá, hoje é outra situação, está irreconhecível. Se nós ficássemos numa inércia, dormindo, da década de 60 para 70 no início, e fôssemos congelados, e agora em 2025 nós voltássemos de novo acordados, vamos entrar na igreja, certamente, se nós tivéssemos dormido esses 55 anos, 60 anos, nós acordássemos agora, quando nós entrássemos na igreja, nós não iríamos reconhecer mais a igreja. Nós não iríamos. Por quê? Primeira coisa, não se ora como tem que se orar. Não louva como tem que louvar. Não se prega como realmente a palavra de Deus é louva. O louvor está exaltando o pastor. Vamos fazer um louvor para o pastor. Eu não quero saber disso. Vamos fazer um louvor para as irmãs. Vamos fazer um louvor para os irmãos. Vamos fazer um louvor para a igreja. Meus irmãos, Cristo nos chamou, não foi para nós louvar nós mesmos. O capítulo 4 do Evangelho de São João, o quarto Evangelho, lá no capítulo 4, o Senhor Jesus, ele diz que o Pai, que Deus, ele procura adoradores, não adoradores qualquer, diz que ele procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Adorem a Deus, adorem o Pai. Não é adorar as pessoas, não é exaltar as pessoas. Ai, você está de cabeça baixa, levanta a cabeça, Deus vai te dar vitória. Meus irmãos, desculpa no que eu vou dizer, mas a maior vitória já foi dada há 2025 anos. A maior vitória foi Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu lembrar uma coisa para você, não quero ser duro não, quero ser verdadeiro, eu procuro ser verdadeiro. Jeremias, quando ele escreve Lamentações, né, um livro, quando nós lemos, a gente até chora junto, é impossível não sair lágrimas, porque nós conseguimos sentir o que o profeta estava sentindo, quando ele escreve Lamentações, a destruição de Jerusalém, o que acontece naquela grande cidade, a humilhação do povo, a morte, o povo sendo levado, meu Deus, é coisa terrível. Mas quando nós lemos lá, o que Jeremias, ele diz em um dos seus versículos? Ele diz: do que se queixa o homem vivente? Ele faz a pergunta e aí ele responde: queixa-se dos seus próprios pecados. Então, com base nesse versículo, vamos analisar a nossa vida. Por
Alguém pode dizer: Deus te dará a vitória. Eu creio que Deus pode dar a vitória, mas o problema disso não é de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele deu a nós um livre-arbítrio. Deus não interfere na minha, nem na tua, nem na nossa vida. Deus não interfere na igreja, Deus não interfere no mundo. Cada um vive da maneira, da forma que quer. Você não é obrigado a servir a Deus e você também não é obrigado a servir o mundo. Nós temos um livre-arbítrio, nós escolhemos aquilo que convém para nós. Só que dependente daquilo que nós escolhemos, nós vamos trazer para a nossa vida bênção ou nós vamos trazer para a nossa vida maldição. Não é o que está escrito lá no Pentateuco, no 5º livro, esse escrito por Moisés, lá em Deuteronômio? O que o Senhor Deus diz? Eu vou colocar diante de vocês, eu estou colocando diante de vós caminho de bênção e de maldição. Vocês escolhem. O caminho da bênção vai trazer vida, o caminho de maldição traz a morte. Escolhem diante de vocês. A pergunta é: qual é o caminho que nós estamos escolhendo? O caminho de bênção, que é guiado por Cristo, que Ele diz em 4:14-6 de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus não for por mim? Ou nós escolhemos o caminho de perdição, ou entre aspas, o que diz o capítulo 14 de Provérbios: há caminho que para o homem parece direito, mas o fim desse caminho é caminho de morte. Alguém aqui pode estar satisfeito com o caminho que está seguindo. Alguém pode dizer: pastor, estou em paz, meu caminho está uma bênção, estou vivendo minha vida tranquilo, bebo minha cervejinha, não peço dinheiro emprestado para ninguém, uso minha droguinha, vou lá no cabaré, prostituo aqui e ali, é tudo com meu dinheiro, estou tranquilo, estou em paz, a vida é boa, estou feliz do que eu estou vivendo, tudo bem. Só que amanhã, quando descer a sepultura, descer a cova, não vem aqui mãe, não vem pai, não vem familiar: ai, o fulano era uma bênção, era um anjo, e não sei o que Deus prepara um bom lugar. Aí eu complemento: um bom lugar lá dentro da frigideira do diabo, porque em todo o tempo ele teve a oportunidade de aceitar Jesus, dizia hoje não. Em todo o tempo ele teve a oportunidade de levantar a mão para Jesus, de mudar de vida, de ser transformado, de abrir o coração, deixar o Senhor conduzir a vida dele, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas a vida que ele estava vivendo estava sendo promissa para ele, estava sendo boa. Ele não sabia que ele estava sendo usado pelo diabo. A Bíblia fala para nós vigiar, é porque ao nosso derredor existe um inimigo chamado diabo. E ele tem vontade, ele tem desejo, assim como nós temos desejo de beber, desejo de comer, desejo de alimentar a nossa carne. O diabo tem esse desejo, só que ele é espírito. O espírito não tem como pegar isso aqui e beber, ele não tem como mergulhar dentro do copo. Mas a vontade dele é feita, ele se satisfaz quando ele acha a brecha na vida do homem, na vida da mulher, na vida do jovem ou da jovem, na vida de qualquer pessoa que dá legalidade para ele. Ah, não, eu só vou tomar esse golinho aqui só para abrir o apetite. É o famoso 2 dedinhos. Deixa eu tomar 2 dedinhos para abrir o apetite. Quando você toma aquele 2 dedinhos, o cão já desce junto com você. Ele desce junto, ele já está na tua vida. E a partir dali, ele vai te escravizar. A partir dali você não terá mais paz. A partir dali você não terá mais controle da tua vida. Não, que nada, é só um traguinho, é só um tirinho, é um negocinho só. Eu domino, eu tenho autocontrole. Nós não temos controle contra o diabo, meus irmãos. Nós não temos poder contra ele. O homem natural não tem poder. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nada pode. Ah, eu sou forte, eu estou malhando, estou na academia. O diabo tem medo de nós. O diabo tem medo das nossas armas. O diabo tem medo do nosso poder. Tem medo da velocidade da nossa moto, do
nosso carro, do nosso avião. O diabo morre de medo, vai destruir ele. Pode ter certeza, acredita nisso. Todinho. Nós, por si só, nós não podemos nada contra o diabo. A palavra de Deus deixa claro para nós que, por intermédio do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele diz que o nosso inimigo, ele não é carne, o nosso inimigo, ele não é sangue. Então, quando ele diz que não é carne e não é sangue, o nosso inimigo, ele não é pessoas, porque o diabo, ele é espírito. Então, Paulo está dizendo que o nosso inimigo, ele não é sangue nem carne, ou seja, ele não é pessoa, ele não é humano. Então, agora eu tinha olhado para o irmão do lado, achando que ele era inimigo, eu tinha olhado para a irmã do lado, achando que ela era inimiga, eu tinha olhado para o obreiro do lado, achando que ele era inimigo. Passa borracha, não são ele. Nenhum de nós somos inimigo de ninguém. O inimigo chama-se diabo, o inimigo chama-se Satanás. Não é o irmão que está do teu lado, a irmã que está do teu lado que é teu inimigo. Nós somos todos obra, nós somos todos semelhantes à imagem de Deus. Nós devemos amar uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Porque se nós não tivermos a capacidade de amar o nosso próximo, nós mentimos. Quando nós dissemos, ah, meu Deus, como eu te amo, Deus vai olhar e vai dizer, larga de ser hipócrita, mentiroso. Se você não ama o teu próximo, não ama você mesmo, como que você me ama, não está me vendo? Nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a vigilância, muitas das vezes, entra como se eu penso, não que é exato, mas eu penso, e pensar é proibido, e nem pecado. Pecado é te consumir algum ato, pensamento em si, sem praticar, não vai trazer contaminação. Eu penso que a vigilância, muitas das vezes, é uma virtude. Por quê? Porque nem todo mundo consegue vigiar. Muitas das vezes as pessoas mais vacilam, mais erram, mais dá vazão da brecha do inimigo do que fogem da presença do inimigo. A palavra de Deus mostra para nós fazer o quê? Fugir da aparência do mal. Eu devo fugir. Eu vejo o mal ali, opa, ali é o mal. Eu dou a distância. No dia seguinte eu passo, o mal está ali, dá um tchauzinho, eu sei que é o mal, eu já olho, dou a minha paradinha e vou embora. No outro dia o mal dá um tchauzinho com as duas mãos, eu olho, dou um sinalzinho para ele. Na quarta vez eu passo, o mal está ali, com a balinha na mão, me oferece, está escrito ali mal, terrível, sem misericórdia, sem amor, destruidor, tudo que não presta. Aí eu olho, pego aquela balinha, e ele tchau. Eu vou embora. No outro dia eu volto e está ali com outra coisa diferente. E vai me cevando. Vai me cevando. Daqui a pouco todo mundo falando mal do mal. O mal é você para mim não. O mal é gente boa. Daqui a pouco eu vou lá, ele abre a porta, eu entro. Ele está na janela me dando alguma coisa. Aí ele abre a porta, entra aqui dentro de casa. Vem comer comigo. E eu caí no laço. O inimigo age dessa forma. O inimigo age assim. O apóstolo Paulo diz para nós fugir da aparência do mal. Nem olha, é mal, nem olha. É igual aquele irmão, aquela pessoa, que nem, diga, usar meu exemplo, fui viciado em bebida. Cheguei a beber, ia ficar 3 dias sem acordar, dormindo. Bebi uísque, quase morri de tanto beber. Por exemplo, se Jesus não houvesse me libertado, era um perigo eu entrar no supermercado, ali no corredor, aonde tem os refrigerantes, água com gás, e ali você olha aquele monte de garrafa, uma mais bonita do que a outra. Aquilo ali é uma tentação para quem não é liberto, é uma tentação, um pecado.
Só que para quem é liberto, aquilo não quer dizer nada. Para quem Jesus libertou, você olha para aquilo, você está olhando para um jornal velho, ou com, sei lá, qualquer coisa que não faz sentido, mas para quem não é liberto, aquilo é uma tentação. Aquilo, se brincar, você consome do jeito que está ali. Então, por isso que tem que ter a necessidade de nós vigiarmos e ter Jesus na nossa vida. Ter Jesus na nossa vida para a gente não cair no laço do inimigo. Eu quero lembrar os irmãos, brevemente, não vamos ater ao texto, mas só a lembrança. É interessante no tempo da guerra, como está lá em Samuel, quando os reis saem para a batalha, para a peleja, diz a palavra de Deus que o grande rei de Israel, o homem mais temido, o homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus, todo mundo vai para a guerra, ele fica em casa, coçando o dedo do pé, talvez estava com frieira, ele ficava coçando o dedo do pé sem fazer nada. Acorda tarde, aí sai lá no alpendre da sua casa, está lá se esticando, dormiu bem, comeu bem, está farto, não tem preocupação nenhuma. O exército mais temido do mundo dele estava na guerra, possivelmente estava vencendo, trazendo riqueza para o seu reino, e ele lá, daqui a pouco, entre limpar os olhos, ele olha para um lado, limpa de novo, pega a toalha, a camisa limpa, olha direitinho e vê uma bela donzela tomando banho. Que mulher linda. Ele olhou para ela e falou: não acredito, aquilo é um colírio nos meus olhos. Ele olha, quem que é aquela lá? Ah, aquela lá é a Batseba, é filha de Ilá, a mulher de Urias, um dos seus valentes. Ah, é? Fala o seguinte, fala para ela que eu estou chamando ela aqui, vai lá buscar ela, traz ela para mim. Vão lá, certamente, arrumaram um jeito, um improviso, levaram ela para Davi. Davi não conversou muito, era o rei, e logo Davi estava dormindo com ela. Depois de dormir, mandou ela embora para a casa dela, dispensou ela. Só que, meus irmãos, capítulo 4, verso 13 de Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que todas as coisas, elas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Se você está fazendo alguma coisa e está dando certo, está uma bênção, quer dizer bênção, né, para não dizer maldição, e você sabe que é errado, mas ninguém viu, o próprio diabo que te incitou, que te seduziu para esse erro, ele vai revelar amanhã o que você está fazendo. Ele vai revelar e ele vai te jogar você na lama, ele vai chamar todo mundo para ver lá o corpo lá. Lembra do que eu estou te dizendo? Não quer passar por isso, fuja enquanto não foi descoberto. Acerte, apague, fuja da aparência do mal, porque amanhã a tua casa vai cair. A casa vai cair. Davi fez e ficou embaixo. Passa-se um tempo, provável 1 ou 2 meses. A donzela linda manda um recado e diz: Rei, lembra daquele dia que nós ficamos juntos? Lembra? Então, teve um problema, o quê? A semente germinou, vai dar fruto, vai nascer uma criança. Meu Deus, e agora? Você está com a cabeça, por que você não se cuidou, não tomou isso, não tomou aquilo? Agora é tarde. E agora cai a ficha. Davi lembra agora que a mulher é a mulher de Urias, um dos seus valentes, homem terrível, guerreiro, assassino. Davi
pensa, fala, pronto, eu estou morto. E agora? Você vê como que um pecado puxa outro pecado. Um pecado nunca para no primeiro. É por isso que a Bíblia diz que um pouquinho de fermento faz toda a massa levedar. Nós não podemos dar o primeiro, porque se nós dermos o primeiro, nós vamos dar o segundo, nós vamos dar o terceiro, o quarto, e daqui a pouco a gente vai dar um pangaré. Nós não podemos atentar para isso, nós temos que fugir. Não experimenta! Não! O Senhor Deus falou: se eu comer, se eu tocar, eu vou morrer. Eu garanto para ti que você não vai morrer. Eu garanto que você não vai, é que eu vou comer o fruto. O fruto é bom, é gostoso, é um sabor irresistível, nada se compara. Come! Não, Deus falou que não. Eu garanto, eu estou comendo, eu não morri. E vai lá, passa o melzinho na boca da Eva. Daqui a pouco a Eva, tá bom, eu vou experimentar. Ah, mas você tem que fazer uma promessa. O que é? Você vai comer, só que você tem que dar para o teu marido também. Não pode comer sozinha, não. Não, teu marido tem que comer. Tá bom, eu prometo. Você vê? Nunca o pecado para em uma coisa só. Sempre o pecado ele ramifica. O pecado ele produz frutos. Ele produz frutos pecaminosos. A árvore do pecado produz pecado. Então, Adão e Eva caiu porque desobedeceu, porque comeu. Era para fugir da aparência do mal, não fugiu, comeu, deu lugar. Ele experimentou. Só porque experimentou, não foi porque experimentou, porque desobedeceu. Deus falou para não comer, eles comeram. Então, porque desobedeceram, foi expulso, perdeu o paraíso. Agora Davi adulterou com a mulher casada. Agora ele se preocupa. Qual é o pensamento? O que vai vir na mente dele agora? Agora o diabo vai assoprar. Davi, Urias é um dos 37 valentes. É um dos homens que com uma lança na mão, ele mata mais de 1000 homens brincando. O cara é terrível. Ele vai acabar com você, Davi. E Davi ele pensa, não consegue dormir aquele dia. O que eu vou fazer? O diabo, eu vou sugerir para você, mata ele. O diabo vai dar um projeto para ele, vai dizer: ó, coloca ele na frente, coloca ele diante do exército, contra os inimigos, de um lugar onde os inimigos estão atacando mesmo, sem misericórdia. Coloca ele na frente do soldado e manda o soldado recuar. Quando os inimigos atirar a flecha, a lança, ele vai ser escuro, ele vai ser morto. E aí você fica em paz. Davi olha, é mesmo, né? Que plano, puxa vida, que plano maravilhoso é isso. E Davi então executa o plano. Pronto, Urias morreu, Davi está tranquilo, está em paz, está tudo tranquilo. Segundo a história, passa-se muito tempo, chega um profeta cujo nome é Natan. Aquele profeta era amigo pessoal de Davi, e vai diante do rei. Não ia, por acaso, tinha alguma coisa para fazer. E ele chegou diante de Davi e disse: Davi, eu tenho uma parábola para te propor. Posso? Por favor, pode contar. Olha, tinha um homem rico, tinha um grande fazendeiro. Esse homem tinha muitas vacas, muitas novilhas, gorda, formosa, bonita. E do outro lado lá tinha um pobre, um pequeno homem, que só tinha uma cordeira, que era tudo que ele tinha, que cuidava, amava como a sua própria vida. Era pobrezinha, só tinha ela. E chegou uma determinada noite, veio um viajante de longe, na casa do homem rico, e ele precisava comer. E aquele homem rico, em vez de oferecer uma das suas novilhas, né, do melhor que ele tinha, ele foi lá e mandou pegar a cordeirinha única que aquele pobre homem tinha, que era tudo que ele tinha de valor, e pegou aquela cordeirinha e ofereceu, deu para o viajante levou embora.
veja como Davi era justo. Mas veja como o inimigo cega Davi. Davi estava cego, ele estava ouvindo aquilo, isso aqui era uma história. Agora a ficha vai cair, lembra o orelhão quando você colocava a ficha, digitava quando a pessoa atendia a ficha caindo? Agora Davi vai atender a ligação. Quando Davi ouve aquilo, ele vai falar: esse homem é digno de morte. A ficha caiu. Ele é digno de morte e tem que ser restituído quadruplicadamente. A lei manda que seja devolvido 4 vezes. Esse homem tem que morrer. Natan olha para ele, provavelmente bateu palma. Davi, realmente você é justo. Só que, Davi, esse homem é você. Lembra o que você fez lá atrás com Batseba, com Urias? Essa parábola é para ti. O Senhor mandou te propor essa parábola. Oh, meus irmãos, naquela hora Davi vai cair por terra e vai se humilhar. Pequei! Ele vai se humilhar diante de Deus. Mas como eu sempre falo para os irmãos, todo pecado, meus irmãos, tem perdão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo pecado tem perdão. Só que, presta bem atenção, a consequência do pecado, o fruto do pecado, nós teremos que levar conosco para sempre. O fruto do pecado é nosso, nós que plantamos, agora nós colhemos o fruto. Nosso pecado é perdoado, só que a consequência vai nos acompanhar. Os irmãos estão entendendo a situação? Deus vai perdoar, Ele não vai tirar aquilo que foi produzido. A partir de então, quando nós lemos a história, os livros históricos de uma forma geral, desde lá do princípio de Josué, toda a história nós vamos entender. Quando nós chegamos em Davi, a gente observa a situação, o desespero, a angústia, a tristeza. A vida de Davi mudou, nunca mais a vida de Davi foi a mesma. Foi filho contra filho cometendo incesto, dormindo com a própria irmã, outro filho matando o outro, filho se levantando contra o próprio pai, tomando o reino à força. A vida de Davi virou inferno. Então, igreja, por que isso? Por que eu estou dizendo dessa forma? Porque Davi, ele não foi sóbrio, porque Davi, ele não vigiou. E detalhe, a história de Davi não se limita só em Davi. A história de Davi pode estar acontecendo com nós hoje. Alguém entre nós pode estar vivendo isso, pode estar vivendo essa situação. Por quê? Porque não vigiou, porque não está vigiando. Ou de repente Deus nos deu essa palavra hoje, porque alguém pode estar tentando tirar o olho do fogo. Sabe, você que dirige, você que conduz moto, carro, enfim, qualquer coisa de velocidade, se você tirar o olho 3 segundos do foco, 3 segundos, é comprovado, você está arriscado a causar um acidente, matar ou morrer. E o que o capítulo 12 do escritor aos Hebreus diz para nós? Para nós olharmos para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. É para olhar para nós. Peraí, o irmão ali, o irmão. Peraí, estou deixando de cuidar da minha vida para olhar para a vida dele? Peraí, a irmã ali. Aí eu deixo de dar atenção no que eu estou fazendo para olhar para a irmã. Ela conhece a verdade, ela conhece a palavra de Deus, ela prega, ele dá ensinamento, ele faz teologia, ele é professor, ele é mestre, mas ele está errando. O problema é dele. Agora eu vou deixar de cuidar da minha vida, que eu não estou cuidando direito, para cuidar da vida dos outros? Isso é laço. Nós temos que vigiar, porque deixa eu te dizer, cada um de nós temos uma cruz, e nós temos que ir com essa cruz até o fim. Jesus diz para nós pegar a nossa cruz e seguir. A minha já está difícil,
Eu não vou dar conta da tua alma. Por quê? Porque eu estou ensinando. Você não quer dar ouvido? O problema é teu. A minha mão está limpa do teu sangue. Deus, o Senhor, não vai cobrar de mim naquele dia. Deus cobraria se todavia você tivesse errado, eu olhasse para você, tivesse ciência, conhecimento do teu erro e dissesse: não, fique em paz, você está certo, tem que fazer mesmo, vai lá para fora mesmo, você é homem, vai lá, faz mesmo, bebe, apronta, rouba mesmo, mata o infeliz. Se eu fizesse isso, você sendo crente, tanto quem comete quanto aquele que consente são dignos de morte, como diz Romanos 1,32. Aí eu teria culpa sobre o teu sangue, porque eu estou te induzindo, eu estou cooperando, eu estou te ensinando ou apoiando o teu erro. Aí sim eu teria culpa no teu sangue. Mas quando eu estou te alertando, quando eu estou tocando a trombeta, estou te advertindo pela palavra de Deus, estou te aconselhando, você não dá ouvido? Amigo, eu não vou perder meu sono nem minha salvação pela sua desobediência, pela sua rebeldia. Pode ter certeza disso. Moisés, ele não entrou por causa do povo. Moisés não entrou na cena por causa do povo. Moisés virou. Só que eu conhecendo o exemplo de Moisés, eu vendo que Moisés passou, eu vendo que o povo fez com Moisés, vi a consequência que levou a ira dele. Praticar a mesma coisa que Moisés praticou, só se eu não conhecesse. Mas eu conhecer, eu vou praticar a mesma coisa. O problema é dele, ele não conseguiu entrar, mas em nome de Jesus eu vou entrar na Jerusalém Celestial. Não é irmão, não é irmã, não é qualquer um aí que vai fazer eu perder minha salvação. Eu só vou perder minha salvação se eu quiser. Você só vai perder a tua salvação se você quiser. Só vai perder a salvação se nós quiser. Ninguém que vai entrar no céu, só se a gente quiser. Então Davi, meus irmãos, a situação de Davi foi estranha, lamentável. Quando eu gosto muito da história de Davi, acho muito linda, talvez uma das mais lindas histórias da Bíblia, é muito profundo, né? Cada versículo da Bíblia tem mensagem para muito tempo, mas é uma coisa muito linda, muito profunda, que a gente aprende muito lendo a palavra de Deus. Agora, detalhe: por que nós erramos? Por que nós falhamos? Porque Oséias, ele escreveu, né? Oséias foi um dos profetas menores, e Oséias ele disse que o meu povo foi destruído porque eles rejeitaram o conhecimento. Então, por que nós somos rejeitados? Por que nós somos destruídos? Porque nós rejeitamos a palavra de Deus, nós rejeitamos o conhecimento. Nós queremos da Bíblia só aquilo que convém para nós, só aquilo que é bom, só aquilo que é bonito, só aquela palavrinha de bem-aventurado. Nós só queremos as bênçãos, as mais de 2.000 promessas de bênção para a nossa vida. Só que a Bíblia, ela não é composta só de palavra de bênção. Toda a palavra de Deus, ela é proveitosa para nós. Toda a palavra de Deus, ela é necessária para a nossa vida. Talvez alguém aqui nessa noite pode dizer: pastor, mas eu não estou precisando dessa palavra. Mas detalhe, eu não estou pregando para uma pessoa só, estou pregando para todos aqui, para milhares, né? Pela rede social, pelo Brasil, pelo mundo. Alguém provavelmente está precisando dessa palavra. Talvez você pode dizer: não, eu estou aqui, eu sou exemplo, eu sou padrão, eu estou igual a Cristo, eu estou igual a Paulo, eu não estou errando, eu estou olhando, eu sou bênção, louvado seja Deus, dá glória a Deus. Mas alguém que está para vacilar, para colocar o pé no laço, está colocando, ele vai ouvir essa pré, vai tirar o pé, e vai dar meia volta, firmar e seguir o caminho dele, não vai cair longe. Isso se ele for sábio. Por quê? Porque Provérbios, né, Salomão disse lá em Provérbios que o tolo, ele vê o buraco, ele anda, deixa eu ver se é buraco mesmo, ele vai cair dentro. O tolo. O sábio, ele vê o buraco, o que ele faz? Ele desvia e segue o seu caminho. Se nós somos sábios, nós vamos atentar para a palavra de Deus, vamos comparar a nossa vida com a palavra,
A palavra é o padrão, não é a nossa vida que é padrão, o padrão é a palavra. Nós vamos comparar a nossa vida com a palavra. Se a nossa vida estiver fora, nós vamos ajustar. Vamos ajustar a nossa vida e vamos deixar de acordo com a palavra. E andar em retidão, sempre com base na palavra de Deus. Fulano é o padrão, ciclano é o padrão, beltrano. O padrão é a Bíblia. O padrão é a Bíblia. Capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, Jesus ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 11:1, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós temos aqui um padrão para nós seguirmos. Então, nós só vamos errar, nós só vamos falhar se nós quisermos. Mas enquanto nós somos fiel, obediente a Deus, atentando para essa palavra, vigiando, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, quando diz que ele está bramando como um leão, em outras traduções ele está rugindo como um leão. Quando o leão ruge, quem fica diante do leão? Quem não corre? Quando o leão ruge, é coisa terrível, arrepia, treme, estremece. Então, quando o leão ruge, traz medo, traz temor. As pessoas perdem a perna, perdem a força, desmaiam. Então, buscando a quem possa tragar. Por quê? Porque nós vamos desmaiar, nós vamos cair, nós não podemos competir. Quem pode competir com o leão? O leão é o rei das bestas feras. Quem pode competir com ele? Ninguém. A função dele é o quê? É destruir, é matar, ele se alimenta da presa. Só que eu tenho uma palavra para finalizar e dizer para você que esse leão aqui, diante de nós, ele é grande, ele é poderoso. Ele não é o todo poderoso. Esse leão aqui, ele é poderoso. Só que a Bíblia diz para nós que existe outro leão, que chama-se o leão da tribo eleita, o leão da tribo de Judá, que esse leão aqui, que parece gigante para nós, diante do leão da tribo eleita, da tribo de Judá, esse leão aqui é pior que um filhote de gatinho, de bichano. Ele não é nada diante desse leão da tribo de Judá. E esse leão da tribo de Judá é ele que está diante da minha vida, é ele que está diante da tua vida, é ele que está diante do nosso rugido, para que os inimigos que estão ao nosso redor, ao nosso derredor, fujam pelo pé, para que nós possamos segui-lo. Só que mesmo, meus irmãos, nós precisamos entender que mesmo nessa trajetória, seguindo o leão da tribo eleita, que vai adiante de nós, mesmo em determinados momentos, a gente às vezes quer olhar para um lado, a gente quer olhar para o outro lado, ou às vezes a gente quer olhar para trás. Nós esquecemos o capítulo 19 de Gênesis, que foi dada uma ordem imperativa, que eu já encerro. Foi dada uma ordem imperativa, dizendo assim: Ló, escapa-te por tua vida. Ló foge com as suas filhas e com a sua digníssima esposa. Está correndo e fugindo em direção à montanha. Daqui a pouco, alguém, para desafiar a Deus, ou para ver se de fato alguma coisa ia acontecer, ou para ver se de fato ia cair fogo e enxofre do céu, aquela mulher bela que Ló amava, ela
ela olha para trás, do jeito que ela vira para olhar para trás, ela fica. Nunca mais. Ela mudou de posição, se tornou uma estátua de sal. Por que eu faço essa observação? A ordem para nós é: escapa-te pela tua vida. Vamos seguir o nosso general de guerra. Ah, pastor, está fazendo barulho aqui, está fazendo barulho ali. Problema do barulho, o problema de quem está fazendo barulho. Vamos ouvir o nosso general que está diante de nós. Vamos ouvir, louvado seja Deus. É um profeta que dos profetas maiores, ele profetizou dizendo: e os seus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Jesus é o caminho que nos conduz ao céu, que nos conduz a Deus. Prossigamos nele, meus irmãos, porque a nossa redenção está mais perto do que nós podemos imaginar. O advento, aquele que há de vir, ele virá e ele não tardará, diz o escritor aos Hebreus. Então que nós perseveramos firme, confiante, lutando, sabendo que